Olá, eu sou Euclides, vou fazer a apresentação do desafio 3, uso de Machine Learning para a gente fazer alguns trabalhos aqui. A ideia é a gente ter um site de notícias de tecnologia, onde a gente tem uma descrição rápida ali, o título da notícia para o usuário se inteirar do que está acontecendo no dia ali, né? Então são notícias do dia. A gente vai fazer algumas recomendações para aquele usuário. E caso ele queira ver mais sobre aquela notícia, ele consegue ir para o site principal da notícia, né? Então, primeiro a gente vai carregar esses artigos de uma API externa, né, da NewsData. A gente tem a documentação dela aqui. E aí a gente pega esses artigos e vamos carregar num SQLite aqui no Python, que é a tecnologia que eu estou usando para fazer os machine learning. Depois também a gente tem um start, que pode ser feito aqui para criar alguns usuários exemplos e as interações desse usuário com os artigos, né, like, dislike, para a gente poder trabalhar com essas informações dentro dos nossos algoritmos. E aí a gente tem duas soluções principais. Quando a gente fala de site de notícia, a gente tem que, quando o usuário entra, nem sempre ele fez o login ou ele vai se cadastrar naquele site. Então a gente tem que ter uma forma inicial de apresentar esses dados com o melhor resultado possível, né? Baseado em alguns cálculos que a gente faz. E essa é a ideia aqui do CodeStart. Ele vai fazer exatamente isso. No caso aqui a gente vai usar interações de outros usuários para poder trazer uma apresentação de algumas notícias já para esse usuário, né, baseado no score aqui de like e dislike de usuários, mas sem considerar o usuário que está acessando o site de notícia. E quando a gente considera que o usuário ele fez o login naquele site de notícia no SnapTech usando o e-mail dele, a gente vai usar a matriz de similaridade, né? A gente vai fazer um filtro colaborativo baseado na interação do usuário principal em relação às interações de outros usuários, para a gente poder fazer algumas outras recomendações melhores para eles, né? E aí quando a gente vem aqui para o código, a gente tem aqui nos nossos modelos, a gente vai ter o artigo com algumas informações aqui, né? Título, descrição, e a gente tem aqui a quantidade de like e dislike daquele artigo. A gente vai ter o usuário, a gente vai colocar aqui só o e-mail, né? Só para a gente poder trabalhar. E a gente tem as interações desse usuário com o artigo e o like e dislike, né? Daquele artigo que ele colocou. Quando a gente vem aqui para man, a gente já vê aqui de cara que quando a gente chama essa parte da API, a gente vai carregar os dados, né? Seria os artigos. Aqui a gente tem o algoritmo que vai fazer esse trabalho, que ele vai chamar a API, vai trazer os dados de tecnologias de BR, e são os dados do dia, né, que ele vai trazer e vai gravar isso dentro de uma base de dados. Aqui no caso seria o SQLite. Tá? A gente tem um start também, né, tá aqui no final, onde ele vai gerar esses usuários, exemplos para a gente poder trabalhar. E a gente também tem aqui as interações dele, né? Entre like e dislike que a gente gerou desses usuários com os artigos que estão gravados já. Se a gente vem aqui, até deixei. Por exemplo, a gente tem um exemplo de um usuário aqui, né? Sei lá. 100. Outro usuário. A gente tem aqui a lista de todos os usuários cadastrados na base. E os artigos aqui, né, que foram carregados, que são as notícias de hoje, que a nossa API está trazendo, e as relações do usuário com esses artigos. Aqui a gente tem um 23, vou colocar o 100 que a gente acabou de colocar ali novamente. Ó. Essas são as interações desse outro usuário, 33. Beleza. Vamos voltar aqui para o algoritmo. A gente tem algumas outras aqui endpoints para ver o usuário, para ver os artigos, as interações dele, se quiser gravar também, né? E a gente tem o que nos mais interessa aqui, que são as recomendações. A gente tem o CodeStart, né? Ele está vindo aqui chamando essa função aqui, se fazer um filtro, e ele vai trazer as interações e os artigos. E o que é que a gente vai fazer aqui? Ele vai chamar aqui essa outra função, que ela vai fazer basicamente um cálculo baseado no agrupamento dos artigos que ele vai fazer, né? E ele vai usar o like e dislike. Primeiro ele vai tirar uma média, uma quantidade, e aí depois ele vai fazer aqui uma interação total que a gente vai querer, né? A gente quer entender aquele artigo não só pelo like nem só pelo dislike. A gente quer fazer uma interação entre eles, entre esses dois dados, para a gente poder ter um score melhor possível.
Então aqui ele vai calcular total de interações daquele artigo, total de like e dislike. E a gente tem aqui um score que é baseado exatamente na quantidade de like menos a quantidade de dislike, né? Uma subtração que a gente vai fazer. E a gente tem um log que eu coloquei só para poder ter uma suavidade. Que, por exemplo, imagina que a gente tem um artigo que ele tem muito like e aí vai ter pouco dislike aqui, né? E aí a gente vai ter aqui que ele vai se sobressair muito no cálculo. E aí, para a gente não acontecer isso de ter um artigo ali que ele sempre vai sair independente de qualquer coisa, a gente colocou isso para dar uma suavidade. Da mesma forma o dislike, se eu tiver um artigo com muito dislike e aí eu tenho ele tem menos dislike, ele também vai ter uma sobreposição diferente do que a gente espera, né? Por isso que eu vou usar esse score dessa forma para a gente ter um dado ali que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. E vai trazer um resultado muito mais interessante, né? Se a gente vir aqui, vamos para o site. Localhost. Esse é a API, aplicação em produção principal, né? O que a gente já viu aqui? Ele carregou as notícias baseado no CodeStat. Eu não tenho nenhum login nem nada. Ele trouxe para mim as notícias principais. Por exemplo, essa primeira aqui, Governo do Paraná vai implementar IA para mapear acidentes de trânsito, notícia do dia, né? E ele vai trazer ela do melhor resultado para o pior, né? Só que aqui eu estou mapeando apenas 20 primeiras. Foi como eu decidi lá no algoritmo, né? Eu coloquei aqui as 20 primeiras que eu queria mostrar. E aí, se a gente vem aqui no terminal, o que ele gerou pra gente aqui? Coloquei para ver. A gente tem exatamente as métricas, né, que a gente colocou, e a gente tem um score, onde ele vai trazer aqui do melhor resultado para o pior resultado, e aí eu vou mostrar a quantidade que eu preciso, né? Então a gente já tem aqui uma informação interessante e uma recomendação melhor para o usuário de notícias ali. O segundo algoritmo seria esse de recomendações baseadas na similaridade, né? Aqui eu tenho esse outro função de closure, eu vou deixar, mas ela não rodou muito bem no meu computador, rodou melhor no Colab do Google, né? Mas aqui ela demorou muito e acabou não trazendo nenhum resultado, por mais que ela esteja funcionando, só ficou rodando em loop, né? Não carregou, não conseguiu terminar de processar. Mas ela é baseada em cluster do Camis, né? E ela vai trazer a similaridade dos artigos de usuários, as interações dele baseado no score também. E vai gerar aquele cluster, a gente consegue basear quando o usuário faz o login, as interações dele em relação ao cluster que ele tem mais similaridade, né? E trazer essas recomendações para ele aqui também. Aqui ele vai fazer o PCA, vai fazer todo esse trabalho aqui que a gente tem quando a gente está trabalhando mais com essa parte de cluster. No caso aqui, o filtro colaborativo que vai usar a matriz de similaridade, ela é um pouco mais leve, então consegui trabalhar melhor aqui com ela para poder apresentar para vocês. E aí a gente tem aqui as interações da matriz, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar as interações e aí a gente vai usar o score aqui, porque eu vou usar o index aqui como o ID do usuário e a coluna como os artigos. E quais são os valores que eu vou colocar? O score que a gente já calculou no CodeStat. É um valor interessante, né? Que a gente já fez lá, todo aquele cálculo, então nada melhor do que usar ele aqui. E aí ele vai fazer a matriz de similaridade, vai fazer as recomendações do artigo aqui, né? Vai fazer essa interação do usuário, vai fazer o cálculo aqui de ponderamento, né? Da similaridade dele, e aqui ele vai fazer só um sort aqui do melhor para o pior resultado. Aqui ele faz só uma limpeza dos artigos que aquele usuário, por exemplo, já interagiu, e aí ele vai trazer esses resultados aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha como é que isso funcionaria. Deixa eu pegar um usuário exemplo. Usuário 24. Vou recarregar a página aqui. Ó, ele já trouxe 5 artigos, né, que eu coloquei, que já tem mais relação com a interação daquele usuário, de acordo com o cálculo que a gente fez da matriz de similaridade. Se eu trocar para outro usuário, a gente vai ver que ele vai ter um dinamismo, né? Para cada usuário ele vai trazer um artigo, vai trazer uma quantidade de artigo, uma quantidade não, ele vai trazer uns tipos de artigo específico para aquele usuário. Vou colocar aqui, vou recarregar. Ó, para o usuário 100 ele já trouxe algumas coisas mais diferentes, né?
Vamos colocar mais um só para a gente brincar um pouquinho aqui, só para a gente ver como é que ele age. Vai cagar. Ele trouxe até um artigo parecido com o primeiro, mas a gente o segundo também, mas tem aqui alguns artigos que já são um pouco mais diferentes, específico para esse usuário, né? Então vai ter similaridade entre os outros usuários, mas a gente vê que tem informações que são mais interessantes para esse usuário aqui específico, né? Aqui continuam os code start, né? Eu deixei aqui ainda, caso o usuário queira ver as principais notícias do dia baseado no nosso cálculo. Se ele quiser ver mais informação, ele consegue vir aqui, tá? Consultar. E aí, se a gente vir aqui no terminal, eu deixei para printar, porque dá interessante a gente ver, né? A gente vê aqui a matriz de similaridade que ele montou, ó. Tá tão bonitinho, mas dá pra gente ter uma ideia de como é que ele está sendo construído. A similaridade dos artigos com o usuário 34, um dos usuários que a gente colocou ali, né? E o artigo. E aqui ele vai trazer as recomendações dos artigos para esse usuário específico, né? Eu vou colocar só mais um usuário aqui. Ó, o último foi o usuário lá, né? O 33. Vou colocar o 99. Vou rodar. Ele já trouxe outros artigos aqui para ele, alguns parecidos, mas outros específicos só para esse usuário, né? A gente vê aqui, mais ou menos, ele gerou a matriz para esse usuário específico em relação aos outros. O número dele do ID vai ser 100, tá? É porque vai de 0 a X número que eu coloquei, né? Então por isso que tem essa divergência aí do valor que eu coloquei do e-mail para cá, tá? E aí aqui são os artigos e aqui a gente tem as recomendações para esse usuário específico, né? E aqui eu vou filtrar só as 5 primeiras. Então é isso. Eu vou mostrar só a matriz aqui, desculpa, o front-end, só para a gente entender como é que foi feito rapidamente. É um Next.js, né? Eu tenho aqui a parte de API dele, onde, por exemplo, ele vai ver quais são as recomendações de code start, quando é feitas as recomendações baseadas no usuário principal. A gente tem aqui o index, né? Onde eu vou fazer essa tratativa de quando o usuário fez o login ou não e trazer exatamente aquilo que ele está precisando ali, que vai ser recomendado da melhor forma possível para ir. Então é isso. Gostei muito de ter feito o trabalho. Realmente, quando eu vi, principalmente essa parte aqui, fazendo essa interação aqui, colocando vários usuários, né? E aí eu consegui achar incrível, principalmente porque estava acontecendo. Eu vi os algoritmos como eles estavam funcionando, fui testando, usando aqui o Colab para fazer esse trabalho, e aí quando eu vi isso acontecendo, realmente é muito interessante como a gente vê esses algoritmos trabalhando no dia a dia, né? Como é que a gente pode usar eles para fazer algumas coisas, umas brincadeiras legais, e como é que eles são usados no mercado cada dia vez mais. Então é isso. Deu realmente para aproveitar bem a disciplina. Espero que tenha gostado e deu para entender. Obrigado.